olha para a face, então, né? Ela é a face, ela é fractal. O que é o fractal? Porque a gente está falando, é um quadradinho, dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho. Isso aqui em todas as escalas de dimensões, ou seja, escalas de dimensões quilométricas, escala de dimensão métrica, centímetra ou milimétrica, ou nano, ou infinita, outra partícula quântica, uma medida quântica, ela vai estar de forma fractal. O que é o fractal? Esse quadradinho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E eles todos se conectam por uma linha. Então, isso que a gente chama de tecido conectivo, porque ele conecta tudo. Então, fáscia, ela pode ser o seu tecido conectivo. A gente pode chamar, em vez de conjuntivo, de tecido conectivo. Por que conectivo? Porque ele conecta. Então, ele conecta todas as escalas de dimensões. E como que seriam essas escalas de dimensões? Por exemplo, essa escala maior aqui poderia ser nossa mente. Essa escala aqui pode ser nosso espiritual. Essa escala aqui é nossa membrana da pele. Esse aqui é a membrana do músculo, de um órgão, membrana de órgão. Depois aquele outro, ele é a membrana da célula, membrana do citoplasma. Depois aquela outra lá na frente seria a membrana nuclear. Então é fractal. Essas membranas você vai ver que elas vão se dividindo e se apresentando de forma fractal. Então não tem pele, não tem órgão nenhum, existe face. Existem as membranas da face. Além disso, né, então quando a gente começa a olhar ela de forma fractal, eu preciso ter algumas definições para a face. Então eu posso ter uma definição anatômica, definição anatômica da fáscia. Eu posso ter uma definição histológica, bioquímica, holística barra holográfica, anatômica, histológica e fisiológica. Ou seja, praticamente a gente vai reescrever tudo que aprendemos da ciência da saúde hoje. Por quê? Quando eu definir a face na anatomia, você vai entender ela na anatomia. O que é esse fractal anatômico? Então, quando a gente fala de anatomia, nós sempre vamos falar de fractal. Quando nós vamos falar de histologia, nós sempre vamos falar de fractal. Quando a gente for falar de bioquímica, a gente vai falar do fractal, do macro, do micro, como se fosse macro, médio, micro, e aí vai assim por nano. E aí a gente vai falar das funções bioquímicas também, porque ela tem funções degradantes também da estrutura de colágeno. A parte holística e holográfica, holística eu não estou falando de forma esotérica, a forma holística e holográfica, holística é a questão do biocampo. Holográfica é a forma que você se vê. A face ela dá forma a todo o nosso corpo. Então, se você tem a forma que você tem hoje, é porque você tem a sua face holográfica. Já viu imagens holográficas, né, que criam aquelas imagens tridimensionais? Então, a face tem esse poder de holografia. A partir da nossa mente, ela materializa nosso físico, porque ela dá forma no nosso corpo. E as funções fisiológicas da face também, porque a face também ela tem as funções da fisiologia dela. Então a gente precisa entender tudo da estrutura da anatomia da face. E a gente precisa entender também, um parênteses, que é a gênese. Como se forma a face? Então, existem duas teorias, uma macro e uma micro sobre a face. Então, tem dois princípios.
tem a gênese celular, que forma assim mesmo a estrutura física, e tem, porque ela é física, né? Ela existe, e tem uma outra parte que se forma na nossa pineal. É como se fosse a raiz energética da fáscia. Então ela tem uma origem física que é dentro de cada célula de fibroblastos, e ela tem também uma origem energética. A gênese energética da fáscia é na nossa glândula pineal, e a gênese física é dentro dos nossos fibroblastos, é dentro da nossa célula. Então, quando a gente vai definir a fáscia de forma anatômica, é muito simples a gente definir a fáscia de forma anatômica. Sabe por quê? Porque a fáscia ela só tem uma estrutura. Ela tem uma fáscia estrutural e uma fáscia interestrutural. Mas não é assim. Fáscia estrutural são as membranas. E a fáscia interestrutural está entre as membranas. Porque essa membrana, ela é sempre bicamada, ela é sempre duas camadas, tá? E essa aqui, ela conecta uma membrana com a outra. Então, de forma anatômica, ela é uma face estrutural e uma face interestrutural. E aí agora a gente começa a olhar isso aí dentro do nosso corpo, olhando, por exemplo, desde a pele até dentro da nossa célula. Quando a gente olha, nós temos aqui uma nossa epiderme. Eu tenho uma camada a nossa epiderme seria a camada estrutural. Aqui seria uma camada interestrutural. Aqui seria as células epiteliais achatadas, que fazem parte da córnea, né? Que é o meu tecido epitelial. Aí da minha epiderme, né? E depois aqui abaixo eu já tenho uma outra camada bem paralela aqui, ó, que é a minha derme. Aqui entre elas eu tenho uma camada, uma face interestrutural também. Mas aqui eu tenho a face interestrutural da minha derme. Essa é maior. É. Da minha derme. Depois eu vou ter aqui uma outra membranazinha, que sempre é camada bilaminar, né? Toda a minha estrutura sempre vai ser face estrutural, você tem que ter duas camadas de face. E aí ela vem aqui, e aqui é a minha hipodérmica. A hipodérmica é um pouquinho diferente, porque a face da hipodérmica, ela é a nossa face adiposa. A gente armazena todo o nosso lipolipído, tecido adiposo, na forma de energia, e também é um armazenamento endócrino também. Aqui eu tenho uma camada bilaminar de face, e aqui é a minha hipodérmica. E depois eu tenho mais uma camada bilaminar de face aqui, que seria meu epimísio, minha face muscular mais externa. Depois eu teria uma outra camada aqui, no feixe de fibra, que seria meu perimísio. Depois eu teria aqui uma outra camada, aqui, ó, uma outra membrana para esse aqui, que é meu endomísio. Depois eu tenho uma outra camada, que é o sarcorema, o sarcômero, e assim eu vou chegando até as células tubulares, os filamentos de actina e os filamentos de miosina, dentro das células tubulares. Porque as células tubulares, elas são contráteis. Elas são tubulares porque uma entra dentro da outra. Então, quando a gente olha na menor escala, o que a gente está vendo? A gente está vendo a membrana da célula cilíndrica, né? E aí a gente está vendo o citoesqueleto, os filamentos de actina aqui, e os filamentos de miosina nessa célula, fazendo a movimentação,
E aqui você vê, e aqui você vai continuar vendo membrana citoplasmática, aí aqui entre aqui as filamento de actina, como se fosse aqui a face estrutural da minha célula, a minha face interestrutural. A gente vai ver isso de uma outra forma em outro tipo de célula, que essa célula é uma célula específica para me mostrar para você o aspecto fractal. Então ela desce e ela se repete, porque ela sempre vai ter membranas e faces interestruturais. Ó. Aqui também teria a face interestrutural daqui, aqui também teria a face interestrutural daqui, aqui teria a face interestrutural dali. Então ela se repete. Então, de forma anatômica, basta olhar o corpo humano e falar membranas, tá. Então, as 3 primeiras membranas nós chamamos de fáscia superficial. E as outras membranas, que é a membrana óssea e muscular, chamamos de fáscia profunda. Certo? Então, esse é o contexto da anatomia da face. E a gente pode olhar isso aqui em todos os órgãos. Se a gente olhar, por exemplo, no fígado, o que o fígado tem? Ele tem uma membrana e ele tem a face interestrutural segurando as células aqui. Sempre eu vou ter uma face estrutural e uma face interestrutural. Sempre. Então, anatomicamente, São exemplos espetaculares. Digo, o fígado, ele é um exemplo perfeito. Ele tem justamente a membrana facial que você vê ali em volta, né? Ele é bem fígado, ele é bem perfeito, mas todos os órgãos têm. A camada abdominal, o intestino tem, o estômago tem, todos os órgãos têm, mas o fígado é aquela, depois do músculo, ele é o melhor que tem pra gente se ver. Porque o músculo é mais complexo ainda, porque o músculo tem várias membranas dentro dele. Agora, esse aqui não, ele é claro, ele é uma grande membrana e uma face interestrutural segurando as células, o aglomerado de células. E aí existe adesão de célula a célula, né? Tudo certinho de cada forma. E aí a gente vai começar a continuar olhando na anatomia. Né? Então, a anatomia é nosso aspecto macro, você vê e você enxerga. Embora a membrana citoplasmática é uma outra parte anatômica e estrutural, então isso aqui é uma fáscia estrutural e é a minha membrana citoplasmática. Depois eu tenho outra membrana aqui, que é a minha membrana nuclear, também é uma outra fáscia estrutural. E eu tenho a minha face interestrutural aqui, ó. Então, anatomicamente, a gente vai definir a face dessa forma. E aqui eu tenho os meus nucleotídeos. As organelas estão aqui, né? Como se fosse um corpo humano em miniatura. Então aqui eu vou ter os filamentos de actina, os filamentos de miosina que estão dentro filamentos de actina, filamentos tubulares, filamentos intermediários, que fazem parte do citoesqueleto. Filamentos de actina, eles fazem a parte motora, assim como todo músculo, toda a célula tubular. Ele tem uma membrana, mas o que é importante a gente observar na anatomia, ela é fractal. Sim. Ele vai se repetindo, tudo vai ter membrana, sempre vai ter membrana e sempre vai ter uma face interestrutural. Somos fáscia, é uma onipresença. Então, quando a gente olha a face na anatomia, ela é assim. Mas eu poderia olhar ela ainda numa escala menor ainda, que seria uma escala bioquímica disso. Porque a partir daqui fugiu a matéria. Precisa entrar na bioquímica. E aí a gente começa a definir a face bioquímica. Face na bioquímica. Então, na bioquímica, nós precisamos definir o que são compostos orgânicos e o que são compostos inorgânicos, né? A fáscia, ela é um composto orgânico porque ela é formada simplesmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, fosfato e nitrogênio. Ou seja, ela usa só os princípios básicos da matéria, as matérias básicas para formar todo o nosso corpo. Como que ela se forma?
Então ela tem um fosfato ligado ao oxigênio. E lembra que ela é fractal? Ela tem uma pentose, como se fosse um açúcar. É um açúcar. Essa pentose, eu estou falando lá na escala dentro do núcleo da célula. E quando você vê lá depois eu vou falar para você, você vai observar isso aqui. Quando eu falar para você da formação do colágeno, você vai ver que sempre o terceiro aminoácido é uma glicina. É sempre um açúcar. Porque é fractal, lembra? Se tem um açúcar no micro, vai ter um açúcar no macro. Então, ela é fractal. E aí ela tem aqui ainda uma ligação com uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, por exemplo, é NH2. E aqui você tem uma outra cadeia, né? Aqui você tem a fáscia na sua menor escala, que é o seu alfa, é sua energia vital. Você só é fluídico enquanto tem essa energia, porque essa energia te mantém conectado numa cadeia de polímeros enquanto você está vivo. Então, vamos desenhar de uma outra forma agora. Vamos desenhar isso aqui em uma cadeia. Então eu tenho um oxigênio ligado a um fosfato, ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, e NH2. E aqui eu tenho alfa, e aqui eu já tenho uma outra camada. Eu tenho aqui o oxigênio ligado ao fosfato, mesma coisa. Isso é um polímero, um mero. Aqui, NH2. Para isso se manter fluídico, a água precisa estar presente aqui, porque aqui é um polímero, né? Então esse é um mero, esse agrupamento é um polimero, vários meros, certo? É um polímero, né? Então quando a gente fala de polímero, a gente está falando de uma superbond, aquela cola rápida, que ela sai de fluídico e fica dura. Então é exatamente aqui. Quando você tem a energia vital no tecido, o alfa está presente. O alfa ele pode sair por dois motivos: quando você morre ou quando gera uma fibrose. Porque a fibrose, já ouviu falar que os povos antigos falavam, está com fibrose, é um tecido morto. A pessoa não falava que fibrose é um tecido morto? Porque realmente não tem energia vital dentro de uma fibrose. O alfa, ele se perde. E quando você perde o alfa, essa cadeia não pode ficar solta, nem aquela lá. Ela se liga uma cadeia na outra. Então ela fica assim: oxigênio ligado ao fosfato, ligado à pentose, que liga a base nitrogenada, e liga direto aonde? N, que liga direto ao fosfato. Ok, ó, pentose, base nitrogenada, NH2. Então, o que saiu daqui? O H2 e o oxigênio, lembra que eles estão aqui? Então saiu água. Então a sua fáscia encontra-se polimerizada. Só que a fáscia é um polímero inteligente. Ela não é um polímero igual ao superbônio, que uma vez que você enrijeceu, ela não volta mais. A fáscia é tão inteligente que se você souber estimular ela, ela se fluidifica novamente. Ela reverte o processo de polimerização dela. Então, só que isso aqui sai a água, né? Isso numa área de fibrose, numa linha de aderência, numa fibrose, isso acontece uma polimerização. Por exemplo, uma linha de cesárea teria uma polimerização ao redor, não seria exatamente na linha, né? Então, isso acontece a perda de água, aquela estrutura fica dura, fica rígida. Temos que hidratar a fibrose novamente. É como se fosse um tecido morto. O tecido fibroso é um tecido morto. Então, aqui nós estamos falando que é um tecido polimerizado, uma cadeia polimerizada de proteínas. E aí você vai entender também mais na hora que eu vou falar da histologia da face, como ela se forma, quais são as células, né? Então,
Toda vez que a gente tem, mas aí agora eu vou te provar que a face só existe enquanto estamos vivos. Sim. Ela é um polímero, certo? Ela perdeu água numa cicatriz e já ficou assim. Se você cortar o corpo humano por um processo de cirurgia, você não vai ver 1 litro d'água, uma gota de água solta no corpo humano. Não vivo? Não vivo? Não vê? Uma gota. Não vai ter. Você está vivo, você corta a pessoa viva numa cirurgia e você não vê água. A água não está solta. Eu vou te mostrar o vídeo de Gilberto. Como é a face fluídica. E o que acontece? A água está presente naquela face. Quando morre, você deixa o cadáver exposto, o que acontece? Escorre água? Sim. Porque a água saiu. Acontece o efeito de polimerização em todas as suas células ao mesmo tempo. Sai o alfa, lembra de Jesus? Sim. O alfa e o ômega? Sim. Então é exatamente o alfa daquela estrutura vital, porque o alfa é vida, o ômega é a morte, a sua vida é a morte, né? Então é exatamente o alfa, ele é essa energia que nos mantém vivo e fluidico. Quando você morre, sua água se desprende do seu corpo, você volta a ser pó. Começa a polimerizar, você vai se enrijecendo, se você deixar no sol, quanto mais no sol você deixar, mais vai desfazendo, mais fácil você vira terra, mais fácil você vira pó. Então você perde água para a sua estrutura. Então aqui eu te provo que face só existe enquanto está vivo. Então toda vez que eu falo face só existe enquanto está vivo, você vai lembrar. Face só existe porque face, na menor estrutura bioquímica da face, ela é o alfa. Se ela é o alfa, quando eu não tenho mais o alfa, que é a própria parte de Deus, eu tenho uma polimerização de todas as células e automaticamente a pessoa não está morta, né? Então, a definição bioquímica da face é exatamente essa estrutura aqui. Tá? E essa estrutura, ela vai dar origem ao seu DNA. Então, quando a gente olhar nosso DNA, aqui, né? Quando a gente olhar nosso DNA, ele vai ter aqui um nucleotídeo, aqui outro nucleotídeo, um nucleotídeo e outro nucleotídeo. Timina, guanina, uracila, né? São nossas bases nitrogenadas, né? Nossos nucleotídeos. Então, o que muda é na base nitrogenada. Sabe a base nitrogenada que eu desenho, aquele hexágono? Aquele hexágono, ele muda. Se tem 2, se tem 1. Se ele vem acompanhado de oxigênio ou não. E aí ele vai definir se você é o seu código genético. A, T, C e G. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Então, essa é a nossa cadeia, a nossa visão bioquímica da face. Só que a gente também tem que definir a face holística, histológica e fisiológica, lembra? E aí agora a gente pode, já que a gente já olhou a face de modo fractal, viu que na menor escala da bioquímica ela tem uma formação orgânica e ela tem uma energia chamada alfa. Agora a gente vai entender como que eu uso a bioquímica dentro da minha célula, qual que é a histologia da face. Então, seria a definição de fáscia histológica. O que seria a face na histologia? Seria as células da face e como essas células sintetizam as proteínas, como se formam, qual é a gênese da face. Então eu vou explicar a gênese junto com a minha histologia. Então a gente precisa definir a face no nosso conceito histológico, certo? Então quando a gente define face na histologia, a gente precisa saber que histologia está falando de células. Então a gente precisa entender que células que formam a face. Porque a face ela é um complexo celular. Ou seja, são várias células.
Então, quais são as células da face? São fibroblastos, que são as principais, né? Mas também nós temos os telócitos, nós temos as células hematopoéticas, são nossas células de defesa, os fibroblastos, os telócitos e todas as células progenitoras, que são como se fosse a evolução dos fibroblastos, progenitores. O que são células progenitoras? Condroblastos, mioblastos, entende? Osteoblastos. São as células de fibroblastos que estão em processo de diferenciação. Porque os fibroblastos, eles podem adquirir a forma e a função de qualquer célula, temporária ou permanente. Por que temporária? Você vai lá, você faz muita academia, você faz bastante exercício, isso faz bastante células musculares, fibras musculares. E aqui você tem os fibroblastos, né? Que eles vão se diferenciar, por exemplo, em miofibroblastos. E você vai diferenciar depois as células tubulares, que vão se diferenciar em células tubulares, que eles já são progenitores de músculo. E você vai formar músculo. E você parou de treinar. E você começou a perder. E o que ele se tornou? Células tubulares se transformaram em miofibroblastos, miofibroblastos em fibroblastos. Entende? Então ele pode adquirir a função temporária ou permanente de qualquer célula. Ou seja, ela consegue regenerar qualquer tecido. Né? Ela tem a função de regenerar qualquer célula. Os telócitos, eles são células de aviso. Como aviso? São células que vão sintetizar as citocinas pró-inflamatórias, que vão falar, por exemplo, para as células hematopoéticas, levar para aquela região tal condição. E ele vai falar para as células do sistema hematopoético, nessa região aqui, você precisa trazer neutrófilos. Porque neutrófilos, eles vão sintetizar colagenase. E a colagenase, ela degrada a estrutura de colágeno. Então, se você quer degradar uma região de fibrose, se é na região de fibrose, os telócitos eles vão emitir a resposta química, e você vai atrair as células específicas do sistema hematopoético. Lógico, nunca vai vir só células do sistema neutrófilos, podem vir macrófagos, eosinófilos, todas essas células podem ser atraídas com o estímulo mecânico. Só que quando você está fazendo uma área que tenha fibrose, o próprio organismo ele vai mandar macrófagos e telócitos e neutrófilos, porque ele sabe que ele precisa estimular a colagenase e macrófago para ele controlar o processo inflamatório. Entende? Então, os fibroblastos eles têm essa função aqui de adquirir a forma e a função de qualquer tecido, de fazer células progenitoras. Os telócitos têm a função de sintetizar citocinas ali que vão atrair as células do sistema hematopoético específica para aquela função que ele está sendo fixado. Então, a intensidade da atração vai mexer na quantidade? Vai mexer na diferenciação. Você pode fazer processo de mitose, que é um processo de proliferação de fibroblastos. Então, isso você faz com uma frequência de 0 Hz. Então, você aumenta o número de fibroblastos. Depois, você quer deixar essas células maduras, progenitoras. Você trabalha com um estímulo de 0 a 5 Hz. E depois, você quer gerar homeostase, equilíbrio nas células. Você faz a atração com 1 Hz e gera homeostase no tecido celular. Certo? Então, você tem essa estrutura. Então, a sua estrutura celular, as suas células são assim. E agora, junto na estrutura celular, eu tenho a gênese, que é a formação da face. Então, quem forma a face
Quem produz a face, sintetiza a face, né? Então a síntese facial. A síntese facial, face, né? Ela é feita pelos fibroblastos. Ele tem uma característica estrelada, né? E ele é uma célula completa. O que é uma célula completa? Ela tem todas as organelas, né? Ela tem mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Ele tem uma célula completa, né? Só que quando a gente olha essa visão de célula do fibroblasto, é uma visão errada. Eu vou simplificar o desenho dele e ao mesmo tempo eu vou deixar um pouquinho mais complexo. Por quê? Quando a gente fala de fibroblastos, eu preciso entender que fibroblasto ele precisa ter uma grande membrana celular. E a gente chama de retículo endoplasmático. Plasmático. O que é retículo endoplasmático? É como se fosse a continuação da membrana. E rugoso? Rugoso é porque ele tem preso nele os ribossomos, que fazem que termina de fazer o processo de produção de proteína, que sintetiza a proteína mesmo, que vai codificar a proteína. Então você tem um núcleo, aqui você tem um núcleo. E a membrana também, às vezes, ela até ultrapassa o núcleo, mas você tem um núcleo do plasma. Então aqui você tem a síntese de proteína, que é RNA, você tem o seu trecho do DNA, ele vai lá, copia o seu pedacinho do DNA, tira o seu RNA, o RNA ele sai do núcleo e vai para o ribossomo, e lá ele se transforma em DNA. Ele é codificado em uma proteína. Então essa proteína ela vem do retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático ele é o lugar que vai fazer as proteínas e enzimas saírem das células. Então, se a gente está falando de uma proteína, ele sai daqui. Se fosse uma célula de função enzimática, que é o caso dos telócitos, são células que produzem enzimas, eu tenho aqui um complexo de Golgi no final, complexo de Golgi, que ele vem e pega essas proteínas que foram sintetizadas e transforma elas em enzimas. E aí ela sai da célula. Quando a gente está falando de uma célula que vai sintetizar uma proteína, se ela jogar pedacinho de DNA, não compensa. Então ela acumula esse DNA, forma uma macroproteína que a gente chama de tropocolágeno e tira essa proteína lá de dentro das células. É uma grande proteína, ela junta essa cadeia proteica e já sai um tropocolágeno. E ela vai saindo, o tropocolágeno vai se juntando e aí ela se forma uma fibra de colágeno. Tá vendo que ela continua presa na célula? E aí ela ainda continua também, ela cria fixações de todo lado, porque ela faz adesão celular, né? Mas ela tem uma gênese do complexo de Golgi. E ela vem produzindo a estrutura de tropocolágeno. Qual que seria essa estrutura anatomicamente falando? Simples. Tropocolágeno, uma cadeia de 3 aminoácidos. Então 3 hélices, é uma tríplice hélice de aminoácidos. O que é uma tríplice hélice? É um tubo com funções elásticas. E ela vai se juntando e vai formar a sua fibra de colágeno. Sua fibra, então, parece ser assim, em tríplice hélice, mas ela não é. Quando ela sai do retículo, ela vai saindo de forma
de criar ondulações assim. E tipo, ela é tipo cuspida dá para fora do retículo endoplasmático. Então, todo aquele gospe, Ela é emaranhada. ele tira emaranhado e ele sai ondulado. Ó. Essas ondulações aqui, a gente vai muito importante para entender para a gente tratar uma face desse. Essas ondulações, elas saem junto com outra, assim, com outra proteína, que é a elastina, que vai fazer esse cruzamento de dizer aqui é a elastina e aqui é o meu colágeno. São minhas grandes proteínas que saíram e formaram a matriz. Então, a fáscia, a estrutura minha de colágeno, ela é ondulada, que a gente chama de crisp-formes. Forma crimpagem. E quem mantém a forma crimpagem é a elastina, que é a forma ondulada. Então, essa é a nossa estrutura de colágeno, a nossa síntese facial, a nossa fáscia, ela é isso aqui. E essa é uma predominância de colágeno tipo 1. Mas todos os colágenos fazem parte do sistema facial, porque os condroblastos eles vão produzir um tipo de colágeno, os osteoblastos vão produzir outro tipo de colágeno, os miofibroblastos vão sintetizar outro tipo de colágeno. Então, um vai sintetizar o colágeno 3, outro vai sintetizar o colágeno 2, outro vai sintetizar o colágeno 4. Então, o colágeno ele é produzido pelos fibroblastos e pelas células progenitoras, são os fibroblastos maduros já, né? Então, essas células de colágeno elas são produzidas dessa forma. Mas a predominância do nosso corpo, 80% do nosso colágeno, ele é um colágeno tipo 1. Esse colágeno tipo 1, ele é fluídico. Então, ele precisa manter aquelas características poliméricas igual eu desenhei. Não pode perder nenhuma água. Se ele perde uma água, ele já se transforma em outro tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 3. O colágeno tipo 3 ele já é uma cadeia densificada e polimerizada, ele não tem tanta água, como se fosse uma estrutura já fibrótica. Todo colágeno fibroso ele é um colágeno polimerizado, ele é um colágeno tipo 3. E só que o colágeno tipo 3 ele também está presente em algumas áreas do nosso corpo, como as aponeuroses. Nas aponeuroses musculares, na face lata, abdominal, do ombro, a gente tem a predominância desse também colágeno tipo 3. Aquela faixa branca, aquelas faixinhas brancas. Aquilo é uma estrutural. Mas o tendão ele é branco, mas ele é colágeno tipo 1. Certo? O tendão ele é um colágeno. Com todo o tendão do músculo, ligamento, tudo é feito de colágeno tipo 1. Então, quando a gente olha a face na histologia, ela é todas aquelas células, e ainda a gente olha dentro das células e vê como ela é produzida, né, pela síntese proteica, sai do DNA, o ribossomo pega essa proteína, codifica ela no DNA, numa macromolécula de DNA, joga ela para dentro do retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático junta esses DNAs tudo para formar uma macroproteína, e essa macroproteína então é lançada para fora da célula, formando a nossa matriz extracelular. Então, a nossa matriz extracelular é formada exatamente por essa estrutura de colágeno. Né? Então, por isso a gente pode chamar a matriz extracelular de matriz colagênica. Antigamente, a face era denominada como sistema multimicrovascular colagênico dinâmico de absorção. Vamos falar de novo. É um sistema multimicrovascular colagênico dinâmico de absorção. Ou seja, ele é ele tem todos os vasos dentro dele, ou seja, todas as artérias e vasos estão dentro do sistema facial. Microvascular, né? Colagênico, ou seja, é uma rede de colágeno. Dinâmica, que permite mobilidade, ela é dinâmica. E ela ainda absorve, de absorção. Ela absorve impacto, ela absorve trauma, né? Então essa era a definição da face, até a gente enxergar que a face estava dentro da célula. Então quando a gente olhava a face, via aquela estrutura colagênica, a gente não sabia de onde ela vinha, hoje a gente já sabe a origem da face.
Ainda a gente pode definir agora a fáscia de forma holística e holográfica. A forma holográfica, ela é duas formas. Ela tem duas definições. A primeira é a comunicação da sala. E a segunda é a forma holográfica da sua mente. Por quê? Quando a gente vai olhar a fáscia, né? A gente sabe que a comunicação das células é feita pela fáscia. Então, a fáscia holográfica ela tem duas definições. Ela é a comunicação de todas as células e ela também é a forma holográfica da sua mente. Ou seja, tudo que a sua mente pensa, a sua face se materializa. Certo? E ela também está relacionada com a sua forma do corpo. Então, como que funciona isso? Né? Aí a gente precisa olhar a face na embriologia. O que seria a face na embriologia? A face na embriologia é a gente tentar entender como que se forma a mente do nosso corpo, né? Quando a gente tem na embriologia, a gente forma blasto, a primeira membrana, e a gente tem a mórula, aqui várias células aqui. E a gente começa a ter aqui as células mesenquimais. São os fibroblastos. Então, a primeira coisa que se forma uma membrana e várias células de fibroblasto, sintetizando a matriz aqui. E aí, essas células, elas se tornam progenitoras e elas começam a se diferenciar. E elas se diferenciam em três membranas, com a sua respectiva face interestrutural. Que tudo está conectado. A primeira membrana, que é a externa, ela forma a nossa pele e nosso sistema nervoso central, que é o nosso ectoderma. E a nossa face interestrutural, aí a nossa outra membrana, que é o endoderma, o mesoderma. Ele forma todos os órgãos, líquido, sangue, plasma, osso, vísceras, tudo isso se forma a partir das células da membrana do mesoderma, né? E depois você tem ainda o endoderma, que vai formar a palha do sistema nervoso central. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais. Quando eu já sei que a palha do sistema nervoso central são as três meninges, né? Eu começo a falar, nossa, mas a face então está lá dentro do nosso sistema nervoso central. E aí a gente começa a olhar algumas outras definições de início energético da face. Lembra que a gênese, a formação da face física acontece pelos fibroblastos. Existe a gênese energética da face que começa na nossa pineal. Então, como que funciona essa palha do sistema nervoso central? Ela nasce lá na pineal. Na pineal ela se expande, nossa face interestrutural, e forma nossas três membranas. Essas três membranas, elas saem pelo forame auricular e se prendem no seu processo mastoide aqui. Então, todas as tensões emocionais de qualquer paciente, ele está aqui. Então, se a gente vai tratar qualquer paciente de dor, qualquer coisa, mas a dor está no joelho, mas se essa dor já incomoda, ele já é um trauma para a pessoa, se essa dor vem de problemas da própria pessoa, do dia a dia, do empresário, então essas dores mentais, elas têm uma origem física no processo mastoide.
nessa região aqui. Então, é do processo mastoide até a base do occipital. Central de um lado, processo mastoide até a base occipital do outro. Então, se você palpa o seu processo mastoide, aqui são todas as tensões emocionais. Então, se você quer tratar uma pessoa de cunho emocional, se a dor dela é de cunho emocional, se a celulite dela é de cunho emocional, se a barriga dela é de cunho emocional, você precisa tratar a origem da fáscia no corpo, no mundo físico. E ela sai daqui, ela vem para cá, epicraniana, forma o crânio, e corporal, forma o corpo. Então, olha que louco, ela sai, forma aqui, né, dos dois lados, né, porque ele é uma camada abdominal de fáscia, ela se forma aqui, se prende aqui, daqui ela sai uma parte, forma a fáscia epicraniana e forma a fáscia facial. Depois ela vem no passo posterior, ela desce e forma toda a sua fáscia daqui para baixo, do pescoço para baixo, tá? Então, essa é a origem energética. Então, a energia ela vem, depois aqui ela distribui no seu corpo. Então, depois daqui, qual que é outro ponto? Cervical, ombro, costa, vai descer para lombar, e depois vai descer lá o pé da pessoa. Quando o pé está doendo, você imagina que está doendo tudo aqui para cima já. Todos os dias está doendo. E aí, uma coisa importante para a gente chamar a atenção aqui é do endoderma, que ela vai formar do ectoderma, que vai formar a pele e o sistema nervoso central. Ou seja, ela forma o sistema nervoso central e a pele. Ou seja, há uma ligação direta entre a pele e o sistema nervoso central. Lembra que eu te falei que a mente é a nossa camada externa e material, e ela se conecta com a nossa fáscia superficial. Essa fáscia ligada ao sistema nervoso central, que é a sua pele, ela manda a informação para o seu sistema nervoso central, ele gera um impulso elétrico e movimenta seu músculo, movimenta seu órgão e faz você se movimentar. É como se a nossa mente não tivesse o nosso cérebro. Isso aqui prova que a mente não está no nosso cérebro, porque ela está na nossa pele. É como se fosse uma membrana extrafísica material. Entende? Será que porque quando faz tempo calafrio? Isso, você sente na sua face extramaterial, que é a sua mente. Então, sua mente traz as percepções do ambiente que você vive e das coisas que você vivencia, né? Sua experiência, ela traz para dentro da sua célula, e essa comunicação é muito rápida, da pele para o sistema nervoso central é muito rápida. Então, você não sabe, então a mente não está aqui, a mente está fora do nosso corpo, ligada à nossa membrana facial. Então, a inteligência das células hoje, ela está dentro da nossa membrana. A inteligência das células estão nas membranas, ou seja, ela está no nosso sistema facial. As memórias estão nas membranas, ou seja, a memória está na face. Não está aqui, você não tem memória no seu cérebro, a sua memória está na face. Tanto é que você olha uma pessoa que tem Alzheimer, ela está rígida. Ela está rígida, começa a ficar dura. A pessoa que tem Alzheimer, tratar a fáscia, tente a fáscia, para que a gente não finge que a nossa face é rígida. A principal função da face, que é regeneradora. Estava esquecendo dessa definição da face. Como seria essa função fisiológica da face? Por que a face existe? A função fisiológica da face, fáscia fisiológica. O que seria? Ela tem várias funções: transporte de fluidos corporais, e a maior função é de reparação e regeneração. Regeneração são os fibroblastos, que podem se diferenciar em qualquer outra célula. E de reparo, toda vez que você tem um trauma e você corta sua pele,
suas membranas todas aqui, mais o seu músculo. Né? O que acontece? Você tem uma incisão, a primeira coisa que vem aqui com o sangue é o sistema de tamponamento. Despeja fibroblastos aqui junto com o sangue, com plasma sanguíneo. Os fibroblastos eles fazem esse sistema de tamponamento e em seguida eles vão o quê? Fazer colágeno, o que eles sabem fazer. Então ele vai sintetizando a sua matriz aqui, colagênica, e vai formando um processo de reparo tecidual. Se você não estimula nada, só fica colágeno. Se você estimula, você faz com que essas células se transformem em pele, você faz a mecânica de emulsão dessas células. Você vai atuar num processo bem agudo mesmo, imediato. Vai depender só um problema. A cesariana, o médico, ele tem uma dificuldade de sutura. Então ele sutura a camadas inferiores, o peritônio, a bexiga, e sutura a pele, deixa essas camadas aqui tudo sem sutura. Então isso é um problema para a gente trabalhar no pós-cesariana. Só esse. Mais uma cirurgia de abdominoplastia, ele costura todas as membranas separadas. Então eu já não posso trabalhar mais com segurança numa abdominoplastia que numa pós-cesárea. A pós-cesárea eu preciso ter um contato com o médico e saber se ele costurou todas as membranas ou se ele deixou assim. Ele vai lá e costura o peritônio, o músculo e vai e já fecha ali a pele. Aí começa a invaginar para dentro, as cicatrizes cesáreas começam a invaginar. Sim. Então isso depois eu preciso então esperar esse processo acabar para eu poder regenerar as membranas. Tá? Se ele não costurou. E aí a pessoa fica com aquela cirurgia invaginada para dentro. Porque invaginou, porque você imagina, isso é elástico, isso retraiu para cá, retraiu para cá, retraiu para lá, e essa se fechou. Ou seja, invaginou. Você puxa, sai as camadas de dentro, invaginou. E aí, para piorar a situação, ele se fixa lá na aderência do osso, do músculo. E ela vai se fixar e fica cada vez mais para dentro. Então, isso aqui seria a função principal da face. Então, quando você repara, o fibroblasto não pode se regenerar em qualquer tecido, então você estimula ele aqui, vai fazer onde é músculo, ele vai se tornar músculo, onde é aqui, ele vai se tornar estruturas celulares daquela estrutura. Ele vai ser progenitor, ele já sabe formar pele, ele já sabe se transformar em tecido epitelial, ele já sabe se transformar em tecido térmico, certo? E aí a gente passa então agora para a técnica de tração cíclica. Que é a nossa técnica. Tração cíclica na fáscia. Para quê? Aí tem o objetivo da tração cíclica. Na verdade, são estiramento mecânico cíclico na fáscia para tratamento de células. Por quê? Não tem como eu tratar um músculo, uma gordura, um tecido adiposo, um órgão. Eu preciso tratar as células daquele músculo. Eu não posso olhar o paciente com uma visão macroscópica. Quando eu entendo a face, eu tenho que olhar ela na visão fractal. O que é tudo? Está assim. Então você olha de modo fractal. E a tração cíclica é justamente o estiramento mecânico na fáscia que vai para dentro das células. Como que acontece? Lembra das células que elas receberam a matriz? A matriz, que foi aquela rede de colágeno, ela vai se grudando na célula, vai se prendendo na membrana citoplasmática e vai se ligando a uma proteína chamada integrina. O que as integrinas fazem? Ela transfere o estímulo mecânico do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ela estimula o citoesqueleto, que conectado ao núcleo da célula, estimula aquela célula a síntese de proteína.
Se aquela célula é de cunho enzimático, ela vai sintetizar proteínas que vão passar pelo complexo retículo endoplasmático e depois vão passar pelo complexo de Golgi e vão sair. Se ela é uma célula de cunho de formar proteínas que vão sair das células, então essa proteína ela sai, entra no retículo endoplasmático e do retículo endoplasmático ela já sai para fora da célula. Então, esse é o estímulo da célula. Eu vou estimular para que estimule o núcleo daquela célula. E se aquela célula for produtora de colágeno, ela vai produzir colágeno. Se ela for produtora de enzima, ela vai produzir enzima. Que é no caso das células do fígado, elas sintetizam enzimas. Então, elas do pâncreas, principalmente as células do pâncreas, né? Que elas pegam, recebem a informação no DNA, no núcleo, para sintetizar enzimas. Então ela só sintetiza enzimas. Então as proteínas delas passa pelo retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático vai para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi sintetiza a enzima, que degrada essa proteína que foi produzida aqui no retículo endoplasmático e transforma ela numa enzima e excreta ela. E secreta. Secreção. Porque excretar é quando está jogando algo ruim fora, ele está fazendo uma secreção de alguma enzima ali dentro da célula. Então, basicamente, é esse o nosso tratamento. Então, vamos supor você que eu vou fazer o curso de arquivo. Eu quero fazer um tratamento nas células antes de fazer o congelamento, porque eu quero aumentar o número de mitocôndrias da célula. Entende? Eu quero fazer uma mecanotransdução no tecido adiposo. Eu quero separar essas membranas para que na hora que eu congelar, isso não pregue e não gere uma aderência. Então, eu preciso fazer um pré-crioterapia, um pré-cirúrgico, porque eu preciso separar as membranas. Eu preciso aumentar o número de mitocôndrias para preparar para o meu processo inflamatório. Eu preciso fluidificar a minha fáscia, porque se ela tiver já em aspecto de polimerização, ela vai se polimerizar cada vez mais. Então, a tração cíclica, ela, em resumo, ela é isso aqui. Só que para cada estímulo eu tenho, para cada tipo de estímulo eu tenho uma frequência, uma intensidade de força e uma direção de movimento. Intensidade, frequência e cadência. Cadência é a quantidade de dias que a gente vai fazer entre uma e outra, que é em consequência da frequência. Tá? Como que funciona? Esse a gente tem são os 3 princípios matemáticos, né? A intensidade de força, direção do movimento e frequência. Essas são as 3 principais atividades da... O que é intensidade e força? É a força que você coloca. Quanto de força você coloca. A direção do movimento, ela é sempre contrária às tensões de fibrose. Então, toda vez que você tem uma fibrose, uma lesão, ela tende a fazer forças. Quando você tem uma fibrose, uma lesão, as forças são assim, nesse sentido. Então a tração ela é contrária a essas forças. Então ela é no sentido de abrir. Então se você tem uma ferida aberta, o melhor exemplo é da ferida aberta. Você fala, tem que empurrar para dentro assim, né? Não, você tem que abrir a ferida. E quando você abre a ferida, por incrível que pareça, você mobiliza os fluidos, vasoplasma. O que está vazando? O fibroblasto está vazando o processo regenerativo dentro do sistema da sua ferida aberta. Então não vai criar aquela tensão. Aquela tensão, não vai criar aquela tensão. E a frequência? A frequência depende do estímulo que você quer dar para aquela célula. Sim. Se você quer dar um estímulo de homeostase, se você quer dar um estímulo de secreção de enzimas para os telócitos, se você quer dar um estímulo de crescimento celular, se você quer dar um estímulo de divisão celular. Então, para cada estímulo você precisa, ou você quer simplesmente tratar a minha rede
de colágeno, entendeu? Aí você vai ter que trabalhar com as frequências de extração para flacidez, por exemplo. Mas eu vou explicar isso direitinho. No quadro de intensidade de força, o que você tem? Você tem as intensidades de força: 25%, 50%, 75%, 100%. E tem um outro aqui que é 110%. Então, vamos falar dos 4 principais. Quando você tem um estiramento de 25%, todas as membranas permanecem e você faz um estiramento de 100%. De 25%. Você mobiliza só, por exemplo, aqui seria a minha epiderme, a minha derme, a minha miofáscia, a minha hipoderme e a minha miofáscia. Tá? Só para você entender, aqui seria a minha face profunda e minhas camadas superficiais. Se eu faço uma intensidade de força de 25%, é isso aqui, ó. 100% seria isso. O que é 25? Mais ou menos. Só pá. Como que você faz isso? No pós-operatório imediato, 3, 4 dias depois, você não pode entrar com uma força abrupta de 100% de estiramento e romper mais as coisas ali. Você quer só mobilizar as membranas para que as membranas entendam que elas têm que deslizar. Então você não vai chegar e pá pro seu paciente uma tensão máxima, você vai fazer com uma tensão de 25%. Depois você pode evoluir com uma tensão de 50%, movimenta algumas camadas ali. Depois você pode evoluir com uma tensão de 75%. E depois você pode ter uma tensão de 100%. Uma tensão de 100%, todas as membranas elas têm que estar no seu estiramento máximo, ou seja, quando você fizer a movimentação máxima, você tem que sentir que tudo ali para trás não tem mais movimento. Imagina, nas suas camadas de face interesestruturais, elas têm que estar assim, as faces interesestruturais, as membranas, essa deslizou, puxou essa, em escala. Então, e para isso, você tem um negócio que é o ΔT, que é o tempo de estiramento. Então, logicamente, se você precisa fazer um estiramento de 100%, você precisa de mais tempo para você realizar, né? Mas isso está relacionado depois com a frequência. Mas só para você entender, uma intensidade de força de 100%, todas as membranas têm que estar alinhadas. Só que quando a gente está tratando regiões superficiais aqui da córnea, no caso do melasma, numa mancha de pele, a minha intensidade de força tem que ter 110%. Como que seria 110%? Eu alcanço o estiramento máximo, e a hora que eu chego no estiramento, eu dou uma toquinha assim, e não volto. E daqui, mais um pouquinho, volto só para o 100 e vou mais. Com o sentido de tentar rasgar o tecido. Se alcança 100 tá bom? Não, quero rasgar. Chama um pouquinho. 110%. Então, toda vez que você vai tratar melasma, essas coisas, você vai tratar dessa forma. Você vai ter essa intensidade de força. A direção do movimento é muito simples. É sempre no sentido contrário à tensão. Então, se eu tenho uma fibrose, se eu tenho uma linha de cicatriz, assim para cima e para baixo. Se eu tenho uma bola de fibrose, vou fazer 360 graus ao redor. Isso. Se eu tenho uma linha, eu faço para cima e para baixo. Faço também no sentido longitudinal, né? Faço para lá, faço para cá. Né? Vou fazendo sempre criando as linhas de tensionamento, né? Sempre com linha de tensionamento. Faz as linhas de tensionamento. E você faz aqui também linhas de tensionamento, ó, normal. E você traciona para fora. Essa é a direção do movimento, é sempre para fora. Nunca empurra. Se você tem um ponto de dor, você vai tracionar para fora. Mas a minha pergunta é em relação à dor, começa de fora para dentro ou dentro para fora? Vamos dizer, a dor é aqui. Começa a tratar daqui ou mais para dentro? Não, você começa a tratar de fora e vai chegar ao ponto da dor. Porque o paciente não aguenta você chegar ao ponto da dor.
Aí você trata de fora, que chega no computador já nem tem mais dor. Entendeu? Daqui de fora para dentro. Numa fibrose também você vai ganhando mobilidade de fora, porque se você pega uma linha de fibrose e tenta tracionar em cima dela, você não tem mobilidade. Aí se você começa a afastar, você ganha um pouquinho de mobilidade aqui, e a hora que você chega aqui, você já tem mobilidade para deslocar essa cicatriz do lugar. No segundo estágio, o terceiro início da tração é a nossa frequência. Princípio matemático. Né? A frequência, então tem a frequência de 1 Hz, 0,1 Hz, 0,5 Hz e 1,5 Hz. Essas são as frequências manuais. E é possível a gente aplicar com a mão. Não preciso de máquina para me aplicar. Então, 1 Hz é 1 estiramento por segundo. 0,1 Hz, 1 estiramento, 1 por 1 segundo. Aqui é 1 por 6 segundos. Aqui é 1 por 2 segundos. Aqui é 3 a cada 2 segundos. Então aqui é 3. 1, 2, 3. 0,5 é o quê? 0,5, 1 a cada 2 segundos. 1, 2. Você vai treinar tudo isso aqui. 1, 2. 1, 2. É esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou desenhar para você aqui. Esse aqui é 1. 1, 2, 3, 4. Isso tem um gráficozinho também. Né? Eu não posso fazer com 1 segundo. Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, mas tá dando 1 segundo daqui? Tá dando 1 segundo daqui. Só que não é assim que você faz. Você alcança o estiramento, mantém um pouquinho direcionado. Esse trajeto todo aqui, ele é 1 segundo. Só que você tem que dividir seu tempo em alcançar o estiramento máximo, manter o estiramento máximo e voltar. Você não pode simplesmente chegar e fazer assim, ó, voltar, voltar. 1, 2, 3. É diferente de fazer assim e voltar. Entendeu? 1, 2, 3, 4. Você tem muita flacidez, você não volta tudo o movimento, porque senão você perde o tempo da frequência. Você perde na movimentação. Sim. Então você mantém um pouquinho tensionado. Você vai treinar tudo isso, tá? Na prática. E aqui você tem um estiramento de 0 a 1 segundo. Então você alcança o estiramento, mantém. 6 segundos de default. De modo que aqui, até aqui, 6 segundos. Então seria 1, 2. Mantém tensionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 0,5. Mantém tensionado. 1, 2, volta. Então assim. 1, 2. 1, 2. Certo? E aqui é uma frequência já que ela é bem rápida. Então você alcança o estiramento e vai. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai assim. Então são 3 a cada 2 segundos. 3 estiramentos a cada 2 segundos. Então, em cada 1, 2, você tem 1, 2, 3 aqui, ó. Entendeu? 1, 2, 1, 2, 3 aqui, tá? E essa é a frequência de estiramento. E você tem a frequência de estiramento também, que seriam as frequências motorizadas, que é com o Terablaster. Para tração cíclica, motorizada, é 30 Hz. O que seria 30 Hz? A velocidade 1 do Terablaster. É justamente essa que a gente está falando que é a velocidade 1 de tração. Essa flacidez é para você tratar a flacidez. Lembra que o colágeno era daquela forma ondulada, a elastina estava aqui? Ela se perdeu aquela forma ondulada. Sim. Só que ela continua tendo aquela mola, ela é uma mola. Então toda vez que você estira uma mola e solta, ela faz uma onda. Você solta ela e enruga. Isso. Então você faz isso sequenciado várias vezes em 30 Hz, ela vai criando a forma ondulada, porque a frequência